No vídeo de hoje, falaremos sobre um filme que traz uma protagonista bem peculiar. Este filme, apesar de ter uma narrativa bem simples, ele consegue fazer com que o espectador crie empatia e consiga dividir das alegrias, conquistas e curiosidades da personagem principal. E arrisco dizer que ele chega a ser muito melhor do que qualquer filme gringo por aí. É que nós brasileiros a gente tem a mania de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre puzzle de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem lembro mais como grava. Eu acho. Aquelas. A Hora da Estrela é um longa brasileiro de drama lançado em 1985, em que foi dirigido e escrito pela Suzana Amaral, responsável também por Uma Vida em Segredo, de 2001, e Hotel Atlântico, de 2009. O filme de hoje, então, ele começa com a Macabeia, que ela é interpretada pela Marcélia Cartacho, uma mulher pobre e órfã que acabou de completar 19 anos e resolve se mudar para o sudeste do país depois que sua tia morreu. Ela trabalha como datilógrafa em uma empresa e mora em uma pensão em que divide o seu quarto com outras 3 mulheres. Macabeia não se destaca apenas pelo seu comportamento lento e inúmeros questionamentos na vida dos outros personagens, mas também porque ela é a única a topar trabalhar por menos de um salário mínimo. É perceptível como ela não parece ter consciência de seu empobrecimento, e apesar de sempre ser curiosa em vários quesitos da vida, o trabalho não é o único ambiente em que ela é passada para trás. O espectador pode até pensar que tudo parece monótono na vida da nossa protagonista, parecendo que ela sempre está habituada à rotina. Mas tudo isso muda quando a Macabeia ela conhece o Olímpico, que ele é interpretado pelo José Dumont, que ele é um metalúrgico inseguro que veio da Paraíba e ele sonha em ser um homem muito rico. E diferente da Macabeia, que admite sempre estar aprendendo algo novo, Olímpico se comporta como se soubesse de tudo. No entanto, mais uma vez, por conta da ingenuidade da nossa protagonista, ela não vê problema no comportamento do seu companheiro e aceita permanecer nessa vida. E antes de mais nada, a gente tem que lembrar que A Hora da Estrela é baseado num livro de mesmo nome, escrito pela Clarice Lispector, em que foi lançado em 1977. E já adianto que existem algumas diferenças, tanto no enredo do filme quanto do livro, e é claro que a gente vai discutir sobre isso agora. Como, por exemplo, o fato de que, dentro do livro, a narrativa se passa no Rio de Janeiro e no filme de hoje, em São Paulo. Vemos claramente locais do Centro Velho de São Paulo ser o cenário, como a estação de Metroluz da linha azul, o Parque da Luz no Bom Retiro e o viaduto do gasômetro no Brás. Lembrando que esses locais que eu citei realmente parecem muito com eles, e eu tô falando isso porque eu não achei um artigo, uma notícia que confirme essas informações. É questão assim de eu colocar minha memória fotográfica pra funcionar. No livro sabemos que a Clarice Lispector, ela traz um narrador em Hora da Estrela chamado Rodrigo SM, que ele trata a protagonista com muita ironia e desprezo. Eu diria que poderia ter esse tipo de narração dentro do filme, mas existe uma imersão tão grande do espectador dentro da história que esses traços tóxicos são exalados da própria atmosfera em que a protagonista está inserida, em que acabamos tendo empatia por Macabeia e nos sentimos tão desprezados e humilhados como ela. São situações que, por mais que não merecemos viver, sabemos que há pessoas que acabam tendo essa experiência justamente por não terem malícia também. Como na cena em que Macabeia dirige-se até a pensão e, ao conversar com a dona do local, ela mostra um contrato e pede para que Macabeia assine. A dona da pensão fica boquiaberta e chega a questionar se Macabeia é desse jeito mesmo, se vai assinando sem saber, justamente porque vemos em outros momentos que a nossa protagonista possui uma natureza meio serviente. Porém, ainda que vemos Macabeia parecer desse jeito, vemos que por conta de ser uma pessoa espontaneamente curiosa, ela sempre está de olho em tudo em sua volta. E eu tô falando isso porque, por mais que ela possa parecer muito bobinha e inofensiva, a gente vê que em relacionamentos com outros personagens dentro da trama, que eu vou citar mais pra frente no vídeo, a gente vê assim que ela tenta ter uma malícia, tenta flertar com outros homens e até mesmo ela gosta de observá-los bem de pertinho, sem se importar se eles estão suando, gritando ou mal arrumados. Ela apenas olha de cima a baixo no mundinho dentro da sua cabeça, em que o espectador sabe-se lá o que ela deve estar pensando. Eu diria que a Macabeia é como se fosse um papel em branco. Ela tem um comportamento muito semelhante a uma criança porque ela usa do mimetismo, em que ela vê uma pessoa que tecnicamente ela admira, copia, pra ver se surte algum efeito na sua vida. Como por exemplo na cena em que a gente conhece a
Glória, que ela é interpretada pela Tamara Taxman, que a gente vê que ela pede uma folga pro seu patrão, falando que vai resolver um BO e na verdade ela tá fazendo aquilo pra ter um encontro amoroso mais tarde. E Macabea observa aquela situação, resolve fazer o mesmo, dando uma desculpa esfarrapada, assim como sua colega de trabalho. Porém, no momento que ela consegue, no dia seguinte, ela não sabe muito o que fazer, ela não se questiona e não possui consciência do motivo dela ter feito isso. Apenas fez e passou a folga com uma criança dentro do seu quarto. Mas ainda assim, com esses momentos, Macabea ainda não consegue captar totalmente a essência do que ela necessita para ter essa percepção que os outros personagens possuem. A Hora da Estrela não é apenas um clássico para nós brasileiros, mas é um filme que ganhou muito destaque no exterior também. E digo isso pois facilmente a gente consegue encontrar esse mesmo filme com legendas embutidas em inglês ou até mesmo nomeado como Hour of the Star. Sem contar que devemos agradecer muito ao Labucine, que foi um instituto responsável em restaurar o filme de hoje entre 2008 e 2009. Mas infelizmente a Labucine fechou as portas em 2015 devido à perda de faturamento acentuada pela digitalização das salas. Lembrando que a empresa foi responsável por ser um dos principais laboratórios de processamento de filmes no Brasil, sendo fundamental por mais de 60 anos para a construção do cinema novo e restaurações de clássicos nacionais. E já vou adiantando aqui para vocês, caso não ficou muito claro, mas eu sou fã número 1 desse filme e é claro que eu vou defendê-lo com unhas e dentes. Ele consegue ser um longa-metragem completamente genial. Eu gosto como o longa demonstra ser um retrato da época, principalmente em como o rádio é retratado como uma das maiores companhias a protagonista. Inclusive, se você for parar para observar, A Hora da Estrela inicia-se com narrações de rádio. E eu digo isso porque por muito tempo o rádio relógio era utilizado muito pelas pessoas, não só para ouvir música ou ter uma companhia como se tem anteriormente, mas também para saber o horário. Eu mesma cresci ligando diversas vezes para o 130, que é chamado de hora certa, que é basicamente um serviço que você liga para saber as horas. E minha mãe ela falava para eu fazer isso por causa que aqui em São Paulo antigamente tinha o horário de verão e a gente queria confirmar direitinho. O mais pontual do mundo informa a hora certa. A VASP informa a hora certa. E isso acontecia porque não existia smartphone na época que automaticamente atualizava e deixava lá tudo direitinho pra gente. A gente tinha que realmente ajustar o horário manualmente. E quando a gente não ligava pro 130, a gente fazia como protagonista. Ligava na rádio e ficava esperando a locutora falar o horário pra gente colocar no nosso relógio. E eu arrisco dizer que o rádio é um objeto muito enraizado na cultura sul-americana/latina. Não é à toa que o rádio é um dos meios de comunicação mais famosos no Brasil, justamente por sermos um país que nessa época do filme não haviam muitas pessoas letradas e o rádio quebrava essa barreira da informação. Era super acessível. E por falar nisso, eu já vou indicando a música Me Gustas Tu, do cantor e compositor Manu Chao, que ele traz essa proximidade do ouvinte com a rádio relógio. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Tanto o álbum Próxima Estação Esperança e Clandestino relatam muito o período em que o Manu Chao morou aqui na América Latina, revelando traços, trejeitos, desigualdade social e até ele fazia denúncias sobre a realidade sul-americana. E cá pra nós eu até entendo a galera ficar comparando o podcast com a rádio, mas sinceramente, gente, não tem nada a ver. E é claro que eu tô falando isso porque cada um possui os seus motivos, as suas particularidades e a sua própria linguagem. Tudo bem, Bianca, mas e a TV? Gente, era muito caro, não era todo mundo que tinha acesso para comprar uma TV como se comprava um rádio. E podemos confirmar esse fato porque um dos únicos personagens que aparenta ter um televisor dentro de casa é justamente a dona da pensão em que a Macabea paga o aluguel. Nós percebemos como a televisão é um meio de comunicação importante que chamava a atenção das pessoas, sendo um objeto muito cobiçado. Unia todas elas, como na cena em que as mulheres que dividem um quarto com Macabea se reúnem em frente à janela, pois é possível enxergar uma sala de estar de um vizinho e elas conseguem assistir a novela. E é nesse momento que fica mais do que evidente que a desigualdade social sempre assolou o nosso país. E apesar da Clarice Lispector se declarar uma mulher brasileira, a gente não pode esquecer que ela tanto nasceu como vem de uma família de origem ucraniana e judia. E eu tô exaltando esses detalhes porque é incrível imaginar que é uma mulher imigrante e ela conseguiu ter essa visão de trazer uma síntese da cultura brasileira dentro da sua obra. Seja da nossa hipocrisia, do machismo, do
formato de família tradicional que existe a amante no meio, do aborto ilegal, da migração e do sincretismo, como vemos nos trechos com a participação da Fernanda Montenegro. E não só isso, como também tem um ponto importante que há o choque cultural entre os personagens da trama, em que vemos uma pessoa migrante como Macabeia ter contato com eventos comuns às pessoas que moram no Sudeste e fica maravilhada, como na cena em que as mulheres que convivem na pensão com a protagonista a chamam para passear no zoológico durante o final de semana, e Macabeia rejeita o convite, dizendo que prefere ir ao metrô a apenas observar aquele local cinza e moderno até então da cidade de São Paulo. E o que mais me impressiona nisso tudo é saber que a Marcélia Cartacho, a atriz que interpreta a Macabeia, também vem do Nordeste, assim como a nossa protagonista. E para filmar, ela teve que vir a São Paulo, e como parte da sua imersão no papel e no orçamento, ela não ficou em um hotel durante as filmagens e nem pegou um avião, e optou por viajar de ônibus com duração de 3 dias, como é a realidade de muitos migrantes, tanto naquela época como hoje em dia. Daí vocês estão entendendo o fascínio que eu tenho por esse filme? Afinal, quem é Jared Leto interpretando o Coringa perto da Marcélia Cartacho interpretando a Macabeia na fila do pão? Por favor, né? A Hora da Estrela é um filme que carrega uma crítica que tem sim um pouco de feminismo. E apesar de vermos a protagonista ser humilhada e tudo mais, vemos em outros quesitos discussões que trazem a independência feminina à tona. E digo isso pois vemos a personagem Glória, que apesar de estar inserida em uma realidade em um Brasil dos anos 80 que era muito sexista e misógino, conseguimos ver a forma como ela dá uma cutucada em Macabeia, aconselhando como ela deve levar a vida. E em meio a esses papos, ela cita principalmente a liberdade sexual, que seria muito importante que Macabeia conheça o seu corpo, tenha uma vida sexual ativa e tudo mais. E falando nisso, sim, a Glória é a mesma personagem que acaba não trazendo o assunto do aborto, como ela também realiza um. E o que faz ela ficar mais interessante, a partir do meu ponto de vista, é que ela faz e ela não fica se culpando pelo ato. E a parte engraçada é que ela compara a retirada do feto com a retirada de um dente, e conta pra Macabeia que ela não faz em qualquer lugar não faz em açougue, ela faz com um profissional de verdade. E assim como sabemos que Macabeia no livro mora com outras 4 mulheres dentro do mesmo quarto da pensão, a gente vê que no filme são outras 3 mulheres, mas a questão aqui não é discutir a quantidade, mas sim o nome delas dentro da obra original. No filme é citado de forma bem superficial, bem por cima, e não dá muita ênfase, mas eu diria que é um ponto muito importante. Isso porque as 4 mulheres que dividem o quarto com Macabeia dentro do livro são as 4 Marias: Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria. E eu gosto da dualidade de serem mulheres que trazem a união entre elas, assim como a discordância, mas também elas seriam as representações das facetas das Marias, das mulheres que vivemos na sociedade. Ou seja, a Maria no livro não se trata apenas de um nome próprio, mas é como se fosse uma forma de não querer nomear os bois. Então qualquer mulher ou garota que assista ao vídeo de hoje e se interesse pelo filme, acaba se espelhando e se sentindo representada, assim como eu. E eu acho isso tudo magnífico, tamanha é a delicadeza e a profundidade que a Lispector teve com a sua obra. E novamente, todas essas Marias possuem autonomia em suas vidas, vemos que elas são independentes e se ajudam, sejam nas tarefas domésticas, como em um simples penteado no cabelo. E em relação ao final do filme, eu também gosto muito da dualidade que ele traz. Isso porque, infelizmente, quem leu ao livro sabe muito bem o que acontece com a Macabeia. Já no filme, por mais que o espectador tenha a ilusão que a protagonista ganhou autonomia, autoestima e está se vestindo para encontrar o possível futuro amado, na realidade ela foi influenciada totalmente pelo papo furado da cartomante, que ocasionou a sua morte. É triste imaginar que ela teve um fim sem dignidade e ignorada, sendo apenas mais uma Maria no asfalto. No entanto, esse mesmo final dentro do filme trouxe uma poesia ao espectador, em que mesmo ela falecendo, vemos que existe um momento de pós-vida, em que o espectador finalmente tem acesso à sua mente, em que vemos como funcionava a sua imaginação fértil, resultando em Macabeia se encontrando com o suposto futuro amor, completamente sorridente, diferente do temperamento sem emoção durante o enredo. Agora, falando sobre simbologia, A Hora da Estrela, apesar de todos esses pontos que eu citei anteriormente, eu diria que existe algum detalhezinho ali que pode passar super despercebido aos olhos do espectador. Assim como no próprio pôster do filme de hoje, em outros momentos dentro do longa-metragem, a presença da flor de hibisco é muito recorrente, sendo uma flor que remete à
a deusa egípcia Ísis, que está ligada ao sagrado feminino e à feminilidade. E isso faz muito sentido, pois a flor sempre aparece ao lado da protagonista, que tenta explorar esse setor em sua vida. Como também em personagens que já possuem a sexualidade e a feminilidade muito bem aflorada. O sentido da flor por si só denota a sexualidade humana, associado à cor vermelha, toma o amor ao seu simbolismo. E tudo isso retorna novamente às características em que o filme dialoga com o feminismo. Já em relação à paleta de cor, eu diria que o filme não foca tanto nisso, mas não é por causa desse mesmo motivo que não tenha nada também. E digo isso pois no final, quando Macabea compra o vestido que seria momentos antes de morrer, ela está justamente de azul, que volta naquilo que disse anteriormente, que apesar de parecer que Macabea está tendo autonomia pela primeira vez na sua vida, esquecemos que na verdade ela foi totalmente influenciada, reforçando a sua natureza inicial durante o filme inteiro, demonstrando a sua passividade sobre todas as suas situações. Ela apenas aceita, se conforma e vai em frente. Infelizmente eu não consegui encontrar nada sobre quem compôs ou qualquer informação sobre a trilha sonora do filme de hoje. Mas se alguém souber de algo, por favor me conte aqui nos comentários do vídeo. E por conta desse mesmo motivo, eu vou falar sobre as canções, mas sem os seus respectivos nomes. Eu preciso ressaltar que eu gosto muito da sonoridade, porque ela passa realmente a impressão de que são momentos lúdicos da nossa protagonista. Seja quando ela se questiona em frente ao espelho, seguido do momento em que o pouco da feminilidade é retirado de Macabea, e por último, quando Macabea se sente deslumbrante com seu vestido novo. E como eu já havia dito lá no começo do vídeo, A Hora da Estrela não teve destaque apenas nacional, como internacional também, resultando assim em muitos prêmios. Irei destacar o Festival de Cinema de Brasília, ganhando como melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator, melhor fotografia e melhor montagem em 1985. Seguido do Festival Internacional de Cinema de Berlim, recebendo o Urso de Prata de melhor atriz, o OSIC Award e o CK Award em 1986. E por último, com o melhor filme durante o Festival de Cinema Latino-Americano de Havana em 1986. E o filme que indicarei hoje é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um longa francês de comédia dramática lançado em 2001, em que foi dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet, responsável também por Delicatessen de 1991 e Ladrão de Sonhos de 1995. Para começo de conversa e antes de mais nada, a gente já viu aqui no vídeo de hoje vários pontos que provem que Macabea ela andou para que Amélie Poulain pudesse correr. Ou seja, a gente tem a maior prova que o nosso cinema ele vale ouro, é a gente que tem síndrome de vira-lata. E digo isso pois tanto a indicação de hoje como o filme de hoje trazem uma protagonista feminina incompreendida pelas pessoas em sua volta, com trejeitos peculiares e que no desenvolver da história elas não se importam muito com o que as pessoas vão pensar. Após deixar a vida de subúrbio que levava com a família, a inocente Amélie muda-se para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete. Certo dia encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo morador, decide procurá-lo, e é assim que encontra Dominique. Ao ver que ele chora de alegria ao rever o seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão do mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisto um novo sentido para a sua existência. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre A Hora da Estrela? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu possa trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!